Olá, meu querido, minha querida, eu quero crer que a graça do Senhor está sobre a sua vida, eu quero crer que a bênção do Senhor está sobre a sua vida nesses dias difíceis, conturbados que estamos vivendo. E eu quero trazer uma palavra para o teu coração que se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, o verso 27, que diz o seguinte: a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta palavra, por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas desde o princípio, ó Deus. Nós pedimos que o teu Espírito Santo agora ministre aos nossos corações, trazendo conforto, consolo, trazendo alívio a Deus, trazendo direção para as nossas vidas. E nós oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Eu queria pedir licença para você para ler esse mesmo versículo numa outra tradução, que é a Nova Tradução na linguagem de hoje. Diz o seguinte: o plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é esse: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Que coisa maravilhosa, gente! É muito interessante o que diz aqui. Deus tem um segredo que deseja contar para todo mundo. Você gosta de segredo? É claro que gosta, quem é que não gosta? Mas você é bom em guardar segredo? Quando alguém nos conta um segredo, dá um comichão, dá uma vontade de sair contando para todo mundo, não dá? Claro que dá sim. A reação da gente quando alguém nos pede para guardar segredo parece daqueles remédios para dormir ou acalmar que causam uma reação contrária. A gente fica que nem aqueles jornalistas que querem ser os primeiros a dar a notícia. Segredo é uma coisa que mexe com a gente, que nos coloca numa saia justa, porque a gente quer contar, mas não quer ser taxada de fofoqueira. É coisa de louco. E Deus tem um segredo, ou um mistério, como diz numas outras versões, que Ele quer contar para quem quiser saber. Portanto, esse segredo de Deus, você não precisa guardar. Olha que coisa boa. Você pode contar à vontade. Infelizmente, para muitos, quando descobrem um segredo que não é mais segredo para ninguém, isso perde a graça. Tem gente que acha que só tem graça um segredo enquanto elas podem usar isso contra alguém, ou enquanto são as únicas a ter conhecimento dele. Mas Deus escancarou o seu segredo, o seu mistério para nós. E qual que é esse mistério? Qual que é esse segredo? Cristo em nós, a esperança da glória. Isso pode não ser mais um segredo para você, mas com certeza continua sendo um mistério para muita gente. Cristo em nós, Jesus em nós, a esperança da glória. Esperança sempre soa como alguma coisa futura. Mas, segundo Deus, nesse caso, não. Segundo Deus, a esperança já está em nós. Não precisamos esperar por Jesus, que é a esperança da glória de Deus, porque Ele já está em nós. Cristo é uma esperança que já está, que já aconteceu. Você, como muita gente, talvez esteja procurando uma saída para a situação que está enfrentando e que abrange diretamente tanto a saúde quanto a economia, mas que indiretamente abrange todas as outras áreas das nossas vidas. Você está pensando no dia de amanhã: como é que eu vou fazer? Como é que vai ser?
Deus, através de Paulo, diz que a esperança não é para amanhã. Ela já está em nós, na pessoa de Cristo Jesus. Esse Jesus é a promessa de Deus feita em Gênesis 3,15. Ele viria e veio para pisar a cabeça da serpente. Agora, o que isso tem a ver conosco? Paulo, em Romanos, no capítulo 16, no verso 20, diz o seguinte: em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés, ou dos nossos pés. Eu não sei quanto tempo demorará esse em breve, mas eu sei que o mal não vai prevalecer, porque Jesus, que já pisou na cabeça dele, vai colocá-lo também debaixo dos nossos pés, dos pés da sua igreja, dos pés do seu povo. Portanto, gente, nós temos esperança, sim, esperança num Deus que nos amou a ponto de entregar o seu único filho para morrer em nosso lugar, para que nós tivéssemos um futuro. Eu sei, eu estou sendo repetitivo, mas não importa. É uma verdade que precisa ser absorvida completamente por nós. Eu digo isso porque, assistindo televisão um dia desses, foi essa semana, um jornal na TV Cultura, eu li numa daquelas notas de rodapé que aparece uma crítica contra o Bolsonaro, que eu entendi ser muito sintomática, que é uma crítica com relação ao Deus que ele crê. E a questão, nesse caso, já nem é mais política, é espiritual. Não se trata de Bolsonaro, mas do Deus que ele crê. Esse Deus que ele crê, e que eu e você também cremos, ele é ou tem sido ignorado, afrontado, desobedecido, e as pessoas não se dão conta de que é isso que está nos causando tantas desgraças. Por quê? Porque sem Deus não há esperança. Sem Deus, o homem não se sente obrigado a prestar contas a ninguém, a não ser aos seus próprios desmandos. Sem Deus, o que resta é ficar sob os auspícios do mal. E se o que resta é o mal, não existe esperança. Mas nós não somos assim. Nós temos esperança, sim. Quem tem Jesus no coração não pode viver como se não tivesse esperança, porque tem. E ela não é um sentimento, não é uma expectativa, é uma pessoa. Esperança é Jesus. Sentimentos não são confiáveis. Jesus sim. Sentimento é algo subjetivo. Jesus não. Jesus é uma pessoa. Os sentimentos, eles oscilam, eles vêm e vão. Uma hora estão controlados, outra hora estão descontrolados. Jesus não é assim. Quando ele vem para ficar. Ele não se descontrola, ele se mantém estável em qualquer situação. A nossa esperança é Jesus. Jesus é a esperança da glória. Jesus é o mistério de Deus. Jesus é o segredo de Deus que ele contou, que ele disponibilizou para todos nós. E o que significa isso em termos práticos? O que Jesus significa enquanto esperança para nós? E eu quero começar reafirmando algo que eu tenho dito, ou que eu disse várias vezes aqui para vocês. A primeira coisa que, ao meu ver, significa que Jesus é esperança para nós, é a de que não há mal que dure para sempre. Quase tudo tem prazo de validade nesse mundo. Tudo que se refere a essa vida tem prazo de validade. O mal também tem prazo de validade. Quando eu digo mal aqui, eu não estou só me referindo ao nosso adversário, o diabo.
estou também me referindo a tudo aquilo que nos prejudica, tudo aquilo que conspira contra a vida, doença, miséria, violência, ganância, orgulho, vaidade, enfim, o pecado e seus desdobramentos, ou seja, tudo aquilo que transforma o homem em algo diferente daquilo que Deus o criou para ser. O mal se apresenta de diversas formas, mas nenhuma delas dura para sempre. Doenças não duram para sempre, problemas não duram para sempre, confinamento, isolamento não vai durar para sempre. A miséria do mundo não vai durar para sempre. Nenhum mal vai durar para sempre. Simplesmente porque Deus já estabeleceu os tempos. Não é isso que diz o Salmo 30, verso 5? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O caos teve o seu fim quando Deus disse: haja luz. Está lá em Gênesis 1. O dilúvio durou 40 dias. Mas terminou. A escravidão no Egito durou cerca de 430 anos, mas terminou. O cativeiro na Babilônia durou 70 anos, mas tudo isso teve fim. E eu sei que esses números são desanimadores, 70 anos, 430 anos, mas não é isso que eu quero ressaltar aqui, gente. O que precisa ficar claro para nós é que tudo que conspira contra a vida criada por Deus tem fim. Essa crise pela qual estamos passando vai ter fim. Esse isolamento vai ter fim, porque não há mal que dure para sempre. Sabem o que dura para sempre? A palavra de Deus. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, disse Jesus em Marcos, no capítulo 13, o verso 31. O que vai ficar depois que tudo passar é aquilo que Deus estabeleceu pela sua palavra. O que Jesus significa enquanto esperança para nós? Segunda coisa, que não há mal que prevaleça sobre o poder de Deus. O mal é poderoso, mas não é todo poderoso. O mal é persistente, é cruel, não conhece limites, mas não é páreo para o nosso Deus. Aliás, Deus não tem opostos. Não existe essa coisa do bem contra o mal, biblicamente falando, não. A guerra do mal é contra a criação, mas nunca contra o Criador, porque não dá. Deus, o supremo bem, é quem criou todas as coisas e sustenta todas as coisas pelo seu poder. É o que diz Davi, num cântico que ele faz no segundo livro de Samuel, no capítulo 22, verso 32, e que a gente costuma cantar. E ele diz assim: e quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Não se preocupem com a ascensão do mal. Ele vai longe, mas só até onde Deus permitir. Como disse Martinho Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Em outras palavras, ele não pode fazer o que quiser sem que tenha permissão de Deus para isso. E aí você vai me perguntar: mas então, por que Deus permite que ele continue disseminando tanta desgraça? Essa é uma pergunta que me fazem constantemente. E a resposta é simples. Ele continua disseminando a desgraça porque encontra gente predisposta a isso. Quem não tem Jesus na sua vida está predisposto à maldade. É a mesma história do Covid-19 agora que está se espalhando pelo mundo. E quando ele encontra um organismo debilitado, ele faz um estrago, levando até a morte. A maldade, seja ela provocada pelo diabo ou procedente do coração do homem por causa do pecado, ou as duas coisas juntas,
não se sobrepõe ao poder de Deus. Jesus é a prova viva de que todas as tentativas do mal para impedir o plano redentor de Deus foram frustradas. Todas. É o que Jó afirma no livro que leva o seu nome, no capítulo 42. Ele diz assim: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O mal é teimoso, mas não é todo poderoso. E por fim, o que Jesus significa enquanto esperança para nós? Significa que não há mal que possa destruir quem está em Cristo Jesus. Com Deus o mal não pode, mas e conosco? Então deixa eu te adiantar o mistério. Sobre quem está em Cristo há uma cobertura, o sangue de Jesus, que não só nos livrou da ira de Deus, como também impede que o mal nos destrua. O apóstolo Paulo colocou isso de uma forma muito clara na sua segunda carta aos Coríntios, do capítulo 4, os versos 8 e 9, onde ali num insight excepcional, numa revelação de Deus, ele faz um balanço entre o que pode nos acometer e o que não pode nos acometer. Ele diz: podemos ser pressionados, mas não desanimados. Podemos ficar perplexos, mas não desesperados. Podemos ser perseguidos, mas nunca abandonados. Podemos até ficar abatidos, mas não destruídos. Quem está em Cristo Jesus passa por pressões, passa por perplexidade, passa por perseguições e até por abatimento, mas não se desanima, não se desespera, não se sente só e não pode ser destruído. Nós estamos impedidos de nos reunir fisicamente como igreja, como corpo de Cristo, mas o mal não vai prevalecer contra a igreja. Isso não são palavras minhas, são palavras do próprio Jesus, em Mateus 16, 18. Sua vida, meu querido, minha querida, está escondida em Deus. Eu não estou fazendo aqui uma afirmação leviana, como se as doenças ou desgraças não pudessem nos atingir. Não, não é nada disso. O que eu sei é que doenças e desgraças não são o nosso final. Ainda que elas me atinjam, ainda que a morte me alcance, e vai me alcançar se Jesus não voltar antes disso, essas coisas não serão o meu fim. Até porque, como já disse em outras ministrações, não há fim para quem está em Cristo Jesus. Cristo em nós impede que o mal nos destrua. Cristo em nós nos garante a vida eterna. Ele é a esperança da glória. Meu querido, minha querida, tudo o que está acontecendo vai passar. O vale da sombra da morte vai passar. O vale da crise econômica vai passar. O vale da tristeza, da dor, do pesar que você está sentindo agora pelas perdas que teve, está tendo, tudo isso vai passar. E eu queria terminar essa ministração com uma palavra de Deus para você, que está nas Escrituras, e que diz o seguinte: e Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Está lá em Apocalipse 21, verso 4.
Eu sei, você está pensando assim, pastor, mas isso aí é lá no final, é no futuro, não é agora. Eu diria para você o seguinte, para você se lembrar do que Jesus disse para Marta, e eu falei sobre isso alguns dias atrás. A Marta, quando Jesus chega e seu irmão já está morto há 4 dias, na conversa que tem com Jesus, e Jesus fala de ressurreição, e ela diz: eu sei que no último dia os mortos vão ressuscitar, mas ela não tinha entendido que Jesus estava falando que a ressurreição aconteceria ali, com ele, naquela hora. Então, eu peço a você que tome essa palavra do Apocalipse 21, versículo 4, para você hoje, não como se ela fosse só uma palavra do futuro, mas ela veio para te consolar hoje. Deus quer enxugar dos teus olhos as lágrimas causadas pelas tuas perdas, pela tua perplexidade, pelo teu sofrimento, pela tua talvez insegurança do momento, pelo medo que essa situação toda está causando. Deus quer te dar segurança. Deus não quer que você se sinta assim, porque a sua vida não depende dessas coisas. A sua vida, repito, está nas mãos de Deus. E Ele vai enxugar dos teus olhos toda a lágrima, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te dê uma semana maravilhosa. Que Deus faça resplandecer a sua glória sobre o seu rosto, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Deus é conosco. Deus está conosco. Deus é por nós. Ninguém poderá ser contra nós. Que Deus te abençoe, meu amado, minha amada, meu querido, minha querida, em nome de Jesus.